Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Débora. Debbie, é assim que eu sou conhecida. E hoje eu quero contar essa história que até esse momento me impressiona, sabe? Apesar do tempo já ter passado, mas eu fico ainda impressionada com tudo. Porque tudo que aconteceu foi realmente muito forte. A começar do segundo casamento da minha mãe. A minha mãe ficou viúva, eu só tinha 4 aninhos quando a minha mãe acabou escolhendo um outro cidadão e passou a viver maritalmente com ele. Esse sujeito, esse meu padrasto, eu não quero nem nominá-lo, porque para mim ele é inominável. Eu não quero nem nominá-lo por isso. Mas olha, esse sujeito era rude demais, ruim demais. Ele começou a tentar abusar de mim desde que eu tinha meus 9 para 10 anos de idade. Em quantas e em quantas noites ele passava no quarto onde eu dormia isolada, sozinha, por exigência dele. Mas ele já tinha essa intenção. Ele passava por lá para fazer carícias em mim, as quais, obviamente, eu odiava. E ele sempre me assustava. Ele tinha um revólver prateado. Eu não posso ver nada prateado, nada que reluza a luz, que seja prata. Eu posso ver, mesmo que seja uma colher, que a luz cause aquele efeito de reluzir nela, me assusta. E era justamente o trauma que eu trago dessa arma prata que ele tinha. Ele tinha um revólver prata, uma pistola prata. Ele me mostrava sempre essa arma. E eu tinha muito medo disso. Por isso, eu resistia naquelas noites terríveis que ele fizesse carícia em partes íntimas minhas. A minha mãe dormia, ou quem sabe até fingisse dormir. E eu vou dizer de onde vinha essa minha forte desconfiança e vocês vão me entender. Porque certa vez, eu estava inclusive na escola, esse cidadão foi fazer uma viagem com a minha mãe. E durante essa viagem o carro dele capotou. Dizem, eu nunca vou conseguir provar, que estava havendo uma discussão entre ele e a minha mãe. E no instante da discussão, ele deu um tapa assim na cara da minha mãe. Ele deu um tapa. No que ele foi dar o tapa, ele se distraiu com o carro, ele se desconcentrou da direção do carro, mantendo a mão esquerda ao volante. Ele perdeu a direção, era uma curva, e o carro acabou saindo da pista e capotando. O resultado foi que ele sofreu apenas escoriações. E a minha mãe não, ficou paraplégica. Ela teve fratura de vértebra. A essas alturas, eu já tinha 13 anos de idade. 13 anos. Foi quando eu falei com a minha mãe, já revoltada com tudo que aquele sujeito representava na minha vida,
Mãe, vamos embora. Chega. Esse homem só traz sofrimento para a senhora. E não só para a senhora, traz sofrimento também a mim. Chega, vamos dar um basta nisso, mãe. Ouça-me. A minha mãe me ouviu. Chegamos, inclusive, a ir morar num cantinho nosso, onde se lutava com muita dificuldade, porque era um lugar muito pequenininho, apenas 2 cômodos. E a minha mãe agora numa cadeira de rodas, coitada. Eu, com 13 anos, ainda tendo que estudar. Então, começou a faltar tudo dentro de casa. E aconteceu exatamente o que eu temia que acontecesse. A minha mãe ligou de volta para esse sujeito, pedindo ajuda para ele. E não sei como, ou na verdade eu sei o porquê. Ele aceitou. Ele aceitou continuar convivendo com a minha mãe, estando ela numa cadeira de rodas. E eu digo agora que eu sei o porquê, porque a minha mãe já não interessava para ele. Estava numa cadeira de rodas. A mamãe estava numa cadeira de rodas, acabada, destruída, por um acidente causado por ele, diga-se. Ele queria a mim. Eu implorei a minha mãe que não voltasse mais com ele. Mas, diante daquele trauma que eu tinha da arma prateada, eu me calei. Eu não disse claramente para ela o que ocorria. Então ele voltou a ter uma convivência com a minha mãe. Voltou por uma única razão. Ele queria estar próximo a mim. E os abusos se seguiram, continuaram. Foi um período horroroso. Por outro lado, ele, como tinha uma boa condição financeira, ele sustentava a minha mãe. A minha mãe precisava de cuidados especiais, remédios caros, uma boa alimentação. E pelo menos essa condição ele dava para minha mãe. Então eu ficava vendida dentro dessa história. Vocês imaginem a minha situação. Medo de contrariá-lo e ele passar a fazer a minha mãe sofrer. E ao mesmo tempo eu tendo que permitir as visitas dele no meu quarto. Isso já acontecia lá quando eu era criança. Mas a partir do momento que a minha mãe ficou paraplégica, a coisa se intensificou, porque eu já era uma mocinha, tinha 13 anos. Então, a partir deste momento, ele passa a manter, de fato, relações comigo. Foi um horror para mim, um verdadeiro terror. E o tempo foi passando, e quando eu completei 17 anos, portanto, 4 anos daquele sofrimento, eis que minha mãe, agravada pela doença do diabetes, que ela acabou adquirindo na cadeira de rodas, acabou não resistindo e morreu. Sofri muito com a morte da mamãe, mas ao mesmo tempo que eu sofri com a morte da mamãe, foi para mim um momento de liberdade. Porque quando ele pensou que com a morte da mamãe ele continuaria abusando de mim, aí é que eu me vi livre. E dei sim o meu grito de independência. E o meu grito de independência foi exatamente falando para ele que se ele se aproximasse de mim, uma vez que a minha mãe tinha falecido, eu já não ia me importar o que ele ia fazer ou deixar de fazer com a tal da pistola prateada. Ele podia fazer o que quisesse, mas eu iria enfrentá-lo daquele momento para frente. O que eu poderia ter feito antes, é verdade, mas só ganhei força depois da morte da mamãe. E hoje, sinceramente, eu tenho desconfianças de que talvez o espírito da mamãe, porque foi após a morte dela, o espírito da mamãe tem me fortalecido para isso. Eu ameacei levar aquele sujeito na polícia, ou trazer a polícia para prendê-lo. Ele se assustou.
aos 17 anos, eu me libertei. Foi aí que eu descobri uma outra coisa. Eu fui morar na casa de uma amiga. Na verdade, eu fui morar com essa colega minha de escola, que tinha os pais, uma família muito boa, e ela era muito minha amiga. Ela se apiedou de mim e ela me acolheu na sua casa. No entanto, na convivência com ela, eu descobri que eu era lésbica. Eu descobri isso. Aí eu me questionava se aquele meu desejo por mulher vinha pelos traumas sofridos pelo ex-marido lá da minha mãe, o crápula, que fez de mim o que fez desde 9, 10 anos de idade. Eu questionava: será que veio daí essa minha preferência sexual? Fica no ar, fica uma pergunta para depois ser respondida. Eu sei dizer que foi com essa amiga de escola que eu descobri essa coisa da homossexualidade. Nós passamos dentro da casa dela a termos intimidades, porque ela também era lésbica. Então nós nos encontramos e eu passei a ter essa vida. Uma vida que era muito melhor do que a minha vida anterior, mas de questionamento. Eu só queria entender por que eu havia optado por aquele caminho, sem saber se isso realmente era uma coisa que partia da minha natureza humana ou vinha da minha psique contaminada por todos os traumas sofridos com aquele crápula. Questionamento difícil de ser respondido. O tempo passou, eu e aquela amiga depois saímos da casa dos pais dela, assumimos uma casa nossa, mantínhamos a nossa vida, alguém atravessou o nosso caminho. Também no mundo do homossexualismo existe a traição não partiu de mim, e sim dela. Fiquei sozinha. Depois de muito tempo eu comecei a me relacionar de novo com uma outra mulher e, na verdade, eu já estava no meu 5º relacionamento quando me deu vontade de fazer tatuagens. Eu não tinha ainda feito tatuagens, mas a partir de uma determinada idade, e eu sei muito bem qual foi, eu tinha 25 anos agora, eu resolvi fazer tatuagem. 25 anos. E foi aí que eu conheci um tatuador de 42 anos. O nome dele, Wilson. Wilson da tatuagem, Wilson Tatu. Eu o conheci aos 25 anos de idade. Esse tatuador, desde o primeiro momento que ele me viu, ele gostou de mim. Mas gostou de mim de verdade. Ele não gostou de mim com os olhos de quem deseja sexualmente alguém. Não, ele gostou de mim enquanto pessoa. Houve amor da parte dele, houve paixão da parte dele. Ele, 42 anos, eu 25. Ele, enquanto fazia as minhas tatuagens, ele se declarou para mim. Queria me assumir, queria me dar uma vida digna. Ele tinha uma casa especialmente preparada, uma casa muito gostosa que ficava distante da praia apenas 200 metros, um lugar belíssimo. Mas nada disso me convenceu, porque eu falei para ele que, embora ele tivesse gostado de mim, eu trazia comigo uma escolha sexual. Eu me relacionava com mulheres. Aliás, ele sabia, mas eu disse a ele que essa de fato era definitivamente a minha vida. Ele tentava entender o motivo, mas
como ele entendeu o motivo, se nem eu mesma sabia. A não ser quando eu contasse toda a história, falando do crápula que foi casado com a minha mãe. Mas nem assim isso por si explicava a minha decisão. Eu não queria. Eu não podia corresponder ao querer bem, aos bons sentimentos do Wilson. E ele, apaixonado por mim, ele não cobrava as tatuagens. Eu fui fazendo tatuagem. Até que ele pediu. Ele tinha um coração retrô, que era a coisa mais linda. Esse coração, ele era vermelho e ele tinha uma seta fincada no coração. Quando eu vi a foto do coração, eu falei, nossa, que coisa linda. Ele falou, você permite que eu faça esse coração em você? Ah, lógico que eu permito isso, é lindo. Só que eu quero que esse coração tenha um significado. Eu estou tatuando em você o meu próprio coração. Ah, para com isso. Você sabe muito bem que eu não posso corresponder a nada disso que você está falando. Eu não estou pedindo correspondência. Debbie, eu não estou pedindo correspondência. Eu apenas estou dizendo que eu quero tatuar esse coração que simboliza o meu em você. Lógico que você pode. E a tatuagem foi feita. E ficou lindo. Esse coração ficou lindo. Eu quantas vezes fotografei esse coração. Acabei sugerindo a outras pessoas que fizessem algo parecido. Muitas amigas, muitos amigos fizeram, mas nenhum conseguia exatamente reproduzir a beleza artística daquele coração que o Wilson tatuou em mim. Ele tatuou esse coração em mim exatamente no antebraço meu esquerdo. Ficou muito bonito. Na lateral do antebraço, lateral externa do antebraço esquerdo. Ficava muito aparente ali, muito bonito. E assim, mais uma parte do tempo se passou. Quando eu completei 29 anos, e para mim essa data é muito importante dos 29 anos, porque foi logo após o meu aniversário de 29 anos. Eu fui dormir e eu percebi no meu lençol sangue no meu lençol. Eu assustei com aquele sangue de onde? Era da altura mais ou menos do meu peito. Então eu procurei para ver se sangrou o meu peito, se sangrou o meu rosto. Teria sido sangue que saiu do meu nariz, da minha boca, que são lugares mais propícios para qualquer sangramento. Depois eu verifiquei testa, orelha. Não. Curiosamente, o sangue havia brotado do coração tatuado no lado externo do meu braço esquerdo. O coração tatuado pelo Wilson. Estava sangrando. Mas não é possível. Será que seria alguma sensibilidade da pele e em razão disso os sangramentos? Cheguei inclusive a me consultar, sabe? Eu fui primeiro numa farmácia, onde o farmacêutico é muito conhecido e amigo. Ele verificou o que talvez fosse exatamente isso, sensibilidade de pele. Depois eu procurei até uma médica amiga. Ela chegou a verificar o que estava vendo e teve a mesma opinião e que eu observasse. Impressionante. Mas o lençol, ele amanhecia agora com aquela marca de sangue. E a marca de sangue vinha do coração vermelho tatuado no meu braço esquerdo. E aí, o que começou realmente a me preocupar demais
é que se fosse a pele irritada por qualquer motivo ou razão, qualquer sensibilidade cutânea, o que foi dito pela médica, talvez seja uma sensibilidade cutânea, que não passaria com o tempo. Mas acontece que não passava. Diariamente o sangramento. Diariamente o sangramento. Sempre no mesmo lugar, no coração. O sangramento vinha de dentro do coração, tatuado na parte esquerda, externa do meu braço, na parte externa do meu braço esquerdo. Dali vinha o sangramento. Então, eu resolvi. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no ateliê do Wilson. Eu vou perguntar para ele o que ele usou, de repente, para dar vida a este coração, da forma magnífica como ficou o coração. Ele poderia ter usado algum tipo de ácido, ou sei lá, eu estou falando qualquer coisa. Apenas eu estava imaginando. Eu queria alguma explicação dele. O que foi que ele usou? Porque o coração ficou lindíssimo. Mas agora estava vendo aquele problema. Eu estava tendo sangramento ali. O coração sangrava. Era um coração vermelho com uma seta fincada nele. Era como que se o sangue saísse da seta. Eu voltei lá. Eu fui lá no Wilson. E quando eu cheguei no Wilson, eu encontrei Verônica, uma moça que já trabalhava com ele, e Márcio, um novo rapaz que havia entrado para trabalhar com a Verônica. E, obviamente, cadê o Wilson? Perguntei para a Verônica. Você não soube? Não. O quê? O que aconteceu? O Wilson, ele sofreu um acidente com a moto. Não diga. E como ele está? Não, ele não está mais. Ele morreu. O Wilson morreu, Debbie. Não me fala um negócio desse. E quando foi que ele morreu? E ela relata a data da morte, que era exatamente o dia que foi bem marcado por mim, porque foi logo após o meu 29º aniversário, foi bem marcado por mim. Logo após, foi o dia que o coração começou a sangrar. Exatamente no dia que meu coração começou a sangrar. A associação minha foi imediata. Eu, que nunca fui religiosa, tomei todas as providências. Aquela mãe da minha ex, a primeira, onde eu fui morar na casa deles, era uma pessoa muito ligada à igreja. E ela conhecia um padre de nome Donizete, um padre maravilhoso. E eu pedi a Helena, a mãe dessa minha amiga, por favor, que ela me ajudasse. Eu relatei para ela o que estava vendo. E ela me levou no padre, esse padre Donizete. E o padre Donizete entendeu que, de fato, aquilo que estava vendo comigo só podia ter uma explicação sobrenatural. E realmente, o padre entendeu que a explicação para aquilo era sobrenatural. Eu passei para ele o nome do Wilson completo. Foi feita a oração. Inclusive, eu levei depois o padre Donizete lá no ateliê, onde ele se encontrou com a Verônica, com o Márcio. Disse o motivo por que ele estava ali. Levou água benta, fez suas orações. Eu pedi que missas fossem celebradas em sufrágio à alma do Wilson.
E após isso, nunca mais eu tive sangramentos na tatuagem. Nunca mais. Ela ficou comigo até os dias atuais. Como toda tatuagem, mas está mais vívida ainda, mais linda ainda. De acordo com a explicação do padre Donizete, o coração sangrava numa manifestação de amor do Wilson por mim, para me lembrar o quanto ele me amava. Que pena que eu não pude jamais corresponder a esse sentimento. Que pena. Mas cada um tem a sua própria história. Essa é a minha história. Espero que você tenha gostado. Dá o teu joinha. Aproveita, se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, por favor, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Essa é a história que eu tinha para contar. Da Debbie, aquela que tinha um coração que sangrava no braço. Hoje, o coração continua aqui no braço, mas já não sangra mais. Apenas me lembra de que o amor de verdade existe.